O tema de hoje do nosso estudo do livro Nos Passos de Jesus é um tema muito importante. Nós vamos tratar a respeito do jejum. O jejum é uma arma muito poderosa e é isso que o bispo vai explicar aqui para nós. Então ele diz assim o capítulo 8, né? O jejum é uma abstinência parcial ou total de alimentos. Ele tem por finalidade afligir o corpo físico a fim de se alcançar mais força para o corpo espiritual. Não é que o corpo físico precise ser castigado pura e simplesmente, mas quando há um jejum, o corpo espiritual fica mais desprendido e, consequentemente, mais apto para buscar um contato íntimo e profundo com Deus, que é espírito. Então, o jejum, ele fortalece o nosso espírito, aquele que o apóstolo Paulo chama do nosso homem interior. Durante o jejum, o nosso espírito fica mais à vontade, pois os desejos da carne são anulados. Por isso consideramos o jejum uma oração mais fervorosa do que a feita com os lábios, pois nele há gemidos inexprimíveis da própria alma humana, em busca de benefícios individuais ou coletivos. O jejum parcial é aquele em que a pessoa se abstém de alimentos. Foi o caso do próprio Senhor Jesus, que no deserto, durante 40 dias e 40 noites, não comeu absolutamente nada. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 2. Então, ele jejuou durante aquele período de tempo, né? Foram 40 dias que ele fez isso, mas ele estava preparado. Você não pode agora pensar assim, eu vou fazer esse jejum de 40 dias. Você talvez possa conseguir, mas não é aconselhável. Todo jejum que vai começar a afligir sua alma, por exemplo, eu já vi pessoas que fazendo jejum desmaiavam. Esse jejum já deixou de agradar a Deus, porque ele ultrapassou o limite humano, o limite da nossa força humana. Então, você tem que ver onde está o seu limite, né? O jejum, o bispo com certeza vai explicar aqui melhor, é abrir mão de uma das refeições. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde ou o jantar, enfim. Você abre mão de uma dessas refeições para, durante esse período, você estar se consagrando para Deus. Então ele diz assim, embora a Bíblia não faça referência quanto ao beber, consideramos que ele tenha bebido água. Caso contrário, certamente os evangelistas teriam feito referência. Esse jejum é parcial, porque apesar de se deixar de comer qualquer coisa, se ingere água. O jejum é também chamado de parcial quando a pessoa se abstém tanto de água quanto de alimento, mas mantém relações sexuais com o marido ou esposa. Finalmente, o jejum é parcial quando se satisfaz a carne o mínimo possível. O jejum total é aquele em que a pessoa se abstém de tudo o que diz respeito ao seu corpo físico. É o caso de Moisés, que esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Está em Êxodo 34, 28. No jejum total, há também um total desprendimento do espírito em relação à carne. Já no jejum parcial, há um desprendimento parcial. Não podemos afirmar que um jejum seja mais importante do que o outro, pois ambos são jejuns e a sua escolha também depende de cada pessoa, segundo a sua própria fé, a sua resistência física e o seu corpo e o seu coração disposto diante de Deus. Então, eu, por exemplo, procuro fazer jejuns de parcial, porque eu falo para Deus que eu vou beber água. Por exemplo, eu faço as reuniões, então eu constantemente preciso estar bebendo água para hidratar a garganta, que a gente está esforçando, a gente está falando, então ela seca muito. Então imagine, se eu abrir um jejum total, eu não vou poder beber água. Então eu abro sempre o parcial, para que eu possa sempre estar bebendo alguma coisa. Para nós, ambos são eficazes quando realizados com propósito, segundo a vontade de Deus. Porém, nem todas as pessoas têm condições físicas suficientes para suportar um jejum completo. E nesses casos, aconselhamos o jejum parcial. Se a pessoa tem saúde e vigor, deve fazer o jejum total, segundo a sua fé. O jejum não tem valor algum se durante a sua prática a pessoa não estiver em espírito de oração e humilhação diante de Deus. Como o jejum poderá ter efeito
se a pessoa estiver consumindo algum tipo de entretenimento. Se ela se distrai com qualquer coisa, seu jejum passa a ser uma mera prática sem muito valor. Muitos homens têm feito jejuns completos até a morte sem que exista valor espiritual algum, pois o fazem no espírito de revolta e para chamar a atenção mundial, que é o caso da greve de fome. Contudo, o jejum, seja parcial ou total, deve ser feito com o objetivo de se aproximar de Deus e por isso mesmo deve-se ignorar as coisas terrenas ao máximo possível. Então quer dizer, o jejum ele deve ser praticado, né, por um objetivo. Então daquele período, por exemplo, eu vou abrir um jejum num sábado, digamos, e durante a parte da tarde eu tô descansado, eu tô de folga. Então eu vou pro cinema, vou assistir um filme, vou para a televisão, vou assistir uma série, e durante aquele período que eu tive em jejum, estive assistindo aquela série. Quer dizer, eu tive me distraindo, mas não tive buscando forças para o meu espírito. Então, naquele período eu tenho que buscar estar em espírito de oração. Digamos que você abriu um jejum durante 7 dias, da meia-noite ao meio-dia, um exemplo. Então, daquele período que você abriu o seu jejum, da meia-noite ao meio-dia, o que você vai fazer? Você vai apresentar o seu jejum para Deus em favor daquela questão que você vai estar lutando e você vai entregar esse jejum durante esse período. Então, digamos que você acorda às 7 da manhã, era hábito seu já tomar um café, nesse dia você não vai tomar nada, não vai comer nada, pode tomar uma água, claro, se for parcial, né? Então, você vai sair de casa, vai para o trabalho. Então, na condução, seja no autocarro, seja no carro, a forma como você vai para o trabalho ou a pé, então você vai orando, falando com Deus. E hoje em dia tem a máscara, melhor ainda, você pode até ir falando, ninguém tá vendo você falar, e falar assim, o fulano tá maluco porque tá falando sozinho. Não, tá com a máscara, tá tranquilo, passa tranquilo. Então, você vai andando, vai falando, vai no autocarro, vai meditando, pensando, né? Você lê um versículo durante a manhã, tira na caixinha de promessa, não sei. Aí você vai pensando, meditando naquele versículo. Aí durante o seu trabalho, né? Se você trabalha só, por exemplo, você trabalha com limpezas. Então, durante aquele período que você está trabalhando com as limpezas, você está orando, está pensando, está meditando, está ali concentrada no seu trabalho. Então, é um jejum, claro. Você vai para a escola, está estudando, o professor está passando a matéria, você está absorvendo informações, mas na sua cabeça você está, eu estou na fé, meu Deus, o Senhor vai honrar. Então, quer dizer, você está, apesar de estar estudando, mas você está em espírito de oração. Então, nessas situações, sim. Agora, quando é entretenimento, coisas que eu posso evitar fazer, né? Então, eu vou abrir mão delas para matar minha carne. Poxa, minha vontade era tanta ir para uma praia agora em jejum. Não, eu não vou para a praia. Eu vou ficar firme aqui no meu jejum. Ai, olha, me chamaram para uma festa, mas estou em jejum. Não, eu abro mão dessa festa aí porque agora eu estou em jejum. Olha, me chamaram para ir no cinema, eu nem vou pagar. Pipoca e refrigerante de graça. Olha, a oferta foi bem alta, né? Por incrível que pareça, quando você está jejuando, parece que aparece de tudo, né? Pessoas te oferecendo doces, pessoas que te oferecem coisas, deliciosas, que parece que dá vontade de falar assim, meu Deus, o senhor sabe que eu queria fazer esse jejum, mas olha, eu vou ter que abrir mão dele. Aparece de tudo e mais um pouco. E aí você tem que falar, não quero. A pessoa, pô, mas você sempre gostou desse doce? Olha, eu fiz a comida que você mais gosta. Você fala, não, obrigado, não quero. A pessoa até acha estranho, né? Porque você está em jejum. Aí aparece aqueles amigos que falam assim, olha, comprei 2 ingressos para mim e para você, para o cinema, pipoca e refrigerante de graça. Você fala, ai meu Deus. E você está em jejum, né? Mas aí você se mantém firme na sua fé, vai até o final, porque Deus vai te honrar. O tempo e as ocasiões de observância ao jejum. O período de jejum nunca deve se iniciar após uma refeição, mas no mínimo 3 horas após o último alimento digerido. Por exemplo, se a pessoa quer fazer um jejum de 6 horas, deve aguardar 3 horas depois da última refeição e então iniciar o jejum, ou se abster durante 9 horas seguidas, logo após a última refeição. Então, você pode ter acabado de feita, por exemplo, o almoço, e 1 hora depois você abre o seu jejum. Então, você vai computar 9 horas
no total ali. Se você queria fazer 6 horas, 7 horas, 12 horas, enfim, mas seja sempre após uma refeição, então você vai estar abrindo mão de uma refeição. Por exemplo, se você abrir às 3 da tarde e encerrar às 9 da noite, você almoçou meio-dia, então está dentro do prazo. A observância do jejum deve ser feita em calamidades públicas, segundo Samuel 1,12, que diz: e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então, na morte destes foi realizado esse jejum, em consideração a eles. Agora, aflições da igreja, Lucas 5, 33 ao 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E eles lhes disse: podeis vós fazer jejum? Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Então, enquanto o Senhor Jesus estava com os discípulos, não havia necessidade deles jejuarem, porque o Senhor Jesus estava com eles, mas quando o Senhor Jesus fosse retirado, então haveria necessidade de se fazer jejum para o fortalecimento da igreja. Aflições alheias, Salmo 35, 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu Senhor. Então, Davi, nesse salmo, ele fazia um jejum por aquelas pessoas que estavam doentes, Então, ele estava em propósito por essas pessoas. O outro agora é aflições pessoais, segundo Samuel 12, 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, Davi havia feito um propósito pela criança, para que ela não morresse, Aflições pessoais, uma aflição que ele estava sentindo por causa daquela criança que estava daquele jeito, o filho dele. Aproximação de perigos, Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. A história da rainha Esther é muito comovente e forte, Porque todos os judeus estavam ameaçados de morrerem por causa de um decreto real. E a única que tinha acesso ao rei para reverter esse caso era a rainha Esther. Mas ela tinha receio de entrar na presença do rei sem ser chamada. Então alguém chamou a atenção dela que se ela não entrasse e corresse esse risco de morrer, de qualquer forma ela iria morrer, porque ela também era da nação de Israel. Então ela falou assim: então vamos todos jejuar durante esses 3 dias, e ela iria entrar na presença do rei mesmo sem ser convidada. Então, se ela morresse na presença do rei, por ter sido entrado sem ser chamada, ela iria morrer nas mãos dos inimigos. Então, de qualquer forma, ela estaria sujeita à morte. Então, ela enfrentou esse medo e foi à presença do rei. Foi aonde ela salvou, Não só apenas ela, mas toda a nação de Israel. Agora, ordenação de ministros de Deus, Atos 13, 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Em Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Então, o jejum é algo importantíssimo para nós, todos os cristãos. E eu até destaco a cidade de Nínive, Jonas, ele foi mandado para a cidade de Nínive para pregar contra ela e falar que haveria destruição. Só que o que a cidade fez? Ela se converteu a Deus, ela apregou um jejum, desde o rei até os animais. Todos jejuaram, se vestiram de pano de saco e buscaram a Deus. E Deus então os perdoou
e voltou atrás na sua decisão de destruir, já não destruiu mais. Então, olha quão forte é o jejum e quão poderoso é essa arma. Quando usada com fé, ela pode provocar grandes milagres. Que você saiba aproveitar bem o jejum em toda e qualquer situação, principalmente você que está buscando o Espírito Santo e quer recebê-lo. O jejum faz parte daqueles que querem receber o Espírito Santo, tá certo? No próximo estudo nós vamos falar os dízimos e as ofertas. Se há dúvida, é importante que até você nos fala, nos escreva. Você tem dúvida a respeito do dízimo, da oferta? Escreva nos comentários. Restou alguma coisa de dúvida com respeito ao jejum? Escreva que eu posso tirar a sua dúvida também, tá bom? Fique bem, fique com Jesus, até o próximo estudo.